Amém, queridos? Tem já os cintos de segurança apertados. Glória a Deus. As costas das cadeiras na posição vertical. E nós vamos levantar voo nas vias aéreas do Espírito Santo. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Te louvo, te adoro. Senhor, declaro que Tu és o Senhor da minha vida, Pai. Sempre o serás. Senhor, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Além de Ti não há outro Deus. Há muita conversa, mas não há outro Deus, Pai. A Ti, por isso, Senhor, honra e glória ao Teu santo nome. Nos submetemos à liderança do Teu Espírito, na Tua palavra. Ó Deus, fala, Senhor, conosco nessa tarde, a Tua palavra em nome de Jesus, com sabedoria, para que nós, ao ouvir, possamos também entender espiritualmente aquilo que Tu dizes na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, nós falamos sobre examinai o Cordeiro, lembram-se? Examinai o Cordeiro, há 2 domingos atrás, e nós vimos que, na verdade, ao contrário dos religiosos, que apontam o dedo para as pessoas, aquele fez aquilo, aquele fez isso, aquele fez isso, ao contrário dos religiosos, Jesus não olha assim para as pessoas, Jesus olha, o Pai, Deus Pai olha para Jesus, que é o Cordeiro. E aqueles que buscam o Senhor e pedem perdão, é pelo Cordeiro que Ele nos perdoa. Amém? Nós vemos isso e vamos continuar um pouco à frente para terminar essa área, em nome do Senhor Jesus. Então, a oferta que trazemos para Deus representa o nosso amor para com Ele e também o desejo de sermos puros perante Ele. Não é que o dinheiro nos faça puros. Guarda o seu dinheiro, porque se você pensa que vai dar o dinheiro vai ficar puro, esqueça. Amém? É o amor ao Senhor, mas também é o desejo de nós agradarmos a Deus e para isso precisamos estar puros na sua presença. Por isso Ele mandou matar aqueles cordeiros todos, apontando para o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, não é? Que é Jesus. Muito bem. Aleluia. Esses animais tinham que ser examinados cuidadosamente. O ofertante tinha que se certificar que os animais, se fosse cordeiro, carneiro, novilho, sei lá, não tinha nenhum defeito. Amém? Tinha que levar para o sacerdote. O sacerdote tinha que certificar que realmente o animal era sem defeito e depois era degolado, colocado sobre o altar do fogo e o sangue jogado aos pés do altar. Quem foi para o altar do fogo por si e por mim? Foi Jesus, não foi? O seu sangue não verteu na cruz? Amém? Tudo apontar para Jesus, não é? E porque esse cordeiro que seria sacrificado seria o meu substituto, seria o substituto do ofertante. Amém? E para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados, pudéssemos ser puros, vamos assim. E assim, depois disso tudo, a Bíblia diz o seguinte, Levítico 5, 17. Levítico 5, 17 diz o seguinte. Aleluia. Levítico 5, 17 fica depois de Levítico 5, 16. Ah, mas já encontraste. Ok. Se alguém pecar, diz o Senhor a falar, se alguém pecar se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, muitas vezes pecamos aos olhos de Deus, mas nós não temos consciência disso. Achamos que está tudo bem. Às vezes somos duros aqui no coração, não é? Não tenham plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas penas à sua iniquidade. Versículo 18. Portanto, para tirar sua culpa, ele deverá entregar um carneiro sem defeito ao sacerdote, sendo que o valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada tradicionalmente no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, ainda que sem essa intenção, e ela será perdoada. Amém? Glória a Deus. Então Deus claramente proibiu o sacrifício de animais com defeito. Tem que ser animais sem defeito, não podiam ser aleijados, cegos, doentes, sei lá, não é?
tinham que ser animais sãos. Ele proibiu claramente sacrifícios de animais defeituosos, porque era repugnante, essa atitude era repugnante aos olhos de Deus, e a pessoa que fizesse isso, ofertasse uma coisa dessas a Deus, também estava a ser repugnante. Não tinha respeito, não tinha temor de Deus, não é? Então, por isso ele diz em Deuteronômio 15, 21, o Senhor diz, 15, 21, se o animal primogênito apresentar algum defeito, ou for manco ou cego, ou ainda tiver qualquer outro defeito grave, tu não poderás sacrificá-lo a Yahweh teu Deus. Isso era assim. Tinha que ser puro. Tinha que ser sem mancha, sem defeito, sem ruga. É por isso que no final do Velho Testamento, em Malaquias 1, versículo 8, o Senhor diz o seguinte. Malaquias 1, 8. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado. E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado. Ora vai dar uma dessas ofertas assim baratas, vai dar ao teu governador, ao governador romano, vai ver se ele não gosta, ele vai ficar ofendido. Quanto mais eu, Deus. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Ou seja, a nossa atitude tem que ser de obedecer a palavra do Senhor. Amém? Depois, nesse mesmo capítulo, Malaquias 1, estou aqui a saltar um pouco por causa do tempo, no versículo 14. No versículo 14 diz assim. Ok? Maldito seja o enganador. Aquele que quer enganar Deus, né? Que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente. Ah, Deus, eu tenho isso para te dar. Eu vou te dar isso, e conta comigo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou dar. Mas depois dá outra coisa. E promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente. Adverte o Eterno dos Exércitos, pois eu sou o grande rei, e o meu nome deve ser temido em todas as nações da terra. Esse é o nosso Deus. Depois também Malaquias 1:6. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Ele aqui vê-se como pai. Amém? Ele vê-se como o nosso pai. Ele diz, ora, o filho deve honrar o pai. Não é assim? Hoje é mais difícil, mas infelizmente, por causa da educação que eles têm. O filho deve honrar o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Dá-me coisas de qualquer maneira, é isso, pronto, para ti chega. Onde está a minha honra devida? Se eu sou Adon, o senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questione o Senhor dos Exércitos, a vós sacerdotes. Algum sacerdote aqui? Todos nós somos sacerdotes, não é? Em Deus. E, ora, sois vós que desprezam o meu nome. Por que o Senhor diz isso? O Senhor, Deus é santo, nós sabemos que Ele é santo, amém? Também o Cordeiro, amém? O seu Cordeiro que Ele deu para perdão dos pecados dos homens e para a salvação dos homens, também é santo e é perfeito e é puro. Amém? Se Ele dá coisas puras por nós, se Ele deu tudo isso, o melhor que Ele tinha por nós, por que nós vamos dar assim migalhas, de qualquer maneira? E então, o Cordeiro de Deus não tem o mínimo defeito. Nós já vimos isso da última vez. Por quê? Porque o sacrifício que nós trazemos a Deus representa o que nós queremos ser. No caso de Deus, o que Ele é: santo, puro. E nós queremos ser puros ou não? Queremos ser obedientes a Deus.
Queremos agradar o Senhor, queremos servir, queremos mostrar nossa obediência, nossa submissão ao Senhor. Queremos agradá-lo. E por isso, não podemos ter defeitos no nosso coração. Sendo assim, então, por que razão oferecer a Deus, nós já vimos na semana passada, por que razão oferecer a Deus um sacrifício com defeito, um sacrifício doente, paralítico, cego, uma coisa assim fácil? Como diz o rei Davi, diz: como é que eu vou dar uma coisa a Deus que não me custou nada? Não é? E então, será que se eu dou um sacrifício porque eu quero ser puro, eu quero que Deus me perdoe, eu vou dar um sacrifício sem defeito porque é isso que eu quero ser perante Deus, sem defeito? Eu vou dar um sacrifício doente para eu ficar doente? Eu vou dar um sacrifício a Deus, cego, paralítico? Será que eu quero ficar cego? Será que eu quero ficar paralítico? Claro que não. Então eu tenho que dar o meu melhor para o Senhor. É isso que o Senhor está a dizer. E nos sacrifícios do Antigo Testamento assim era. Agora, quando nós obedecemos às instruções de Deus e oferecemos para Deus coisas que são agradáveis, amém? E então nós fazemos com que Deus olhe para nós e se agrade de nós, ou não? E nós pedimos perdão, Ele nos purifica com o seu sangue e nós caminhamos com Ele, amém? E tudo bem, temos um relacionamento com Ele, Ele é Pai e nós somos filhos, glória a Deus por isso, amém? E nós somos puros aos olhos de Deus. Sabe a Bíblia quando fala do justo, a justiça de Deus, o justo, não é mais nada do que alguém que foi purificado no sangue de Jesus, e pelo sangue de Jesus está aos olhos de Deus, está na presença de Deus. Deus olha aquela pessoa que foi lavada no sangue de Jesus e não vê pecado naquela pessoa por causa do sangue de Jesus. Então, aos olhos de Deus, nós somos justos, somos aceitáveis a Ele, somos justos ao Senhor. Aleluia. Então, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, não foi apenas um sacrifício puro, perfeito aos olhos de Deus, mas também foi aos olhos dos homens. Já vimos isso a semana passada também. Porque Jesus, o sacrifício do Senhor por si e por mim, é tudo em quem nós queremos nos transformar. A Bíblia diz que não somos iguais a Jesus, ou não? Ele é o nosso irmão mais velho, nosso primogênito. E nós vamos sendo transformados de glória em glória, de glória em glória. Vamos ser transformados cada vez mais semelhantes a Jesus, se é que nós caminhamos com Ele, sem religiosidades, mas de verdade do coração. Ou então a gente não cresce, ficamos na mesma quem nós somos. E Deus quer que a gente seja transformados. E o poder que traz esta transformação é a palavra de Deus pelo Espírito Santo em nossos corações. Amados, não é em vão que Jesus diz que céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Passa tudo, a sabedoria dos homens, as tendências, filosóficas, as tendências psicológicas, as tendências disso, as tendências, os estudos universitários, as sabedorias das enciclopédias, tudo isso vai passar. O que fica é a palavra de Deus. É firme a palavra do Senhor. Então, tal como no Antigo Testamento, o cordeiro tinha que ser examinado minuciosamente, cuidadosamente, amém? Para se ter a certeza de que era sem defeito antes de ofertar a Deus. Assim também o verbo que se fez carne, que nasceu da Virgem, teve que nascer da Virgem, não podia nascer por causa do homem, por causa do pecado, não é? Natureza do pecado, tinha que nascer da Virgem, que nasceu da Virgem. Ele teve que ser homem na sua humanidade, embora era 100% Deus, 100% homem, mas na sua humanidade, como homem, tinha que ser perfeito, para poder ser aceito como sacrifício aos olhos de Deus. Amém? Tem que ser perfeito. Ok. Por isso é que nós já falamos um pouco, vimos que Jesus nasceu e a partir daquele dia, dos seus primeiros 30 anos de vida nessa terra, Deus estava a examiná-lo, não é? Claro que Deus sabia que ele era perfeito, mas Deus estava a examiná-lo para cumprir com a sua palavra. E no dia que Jesus foi batizado,
que aconteceu? Ele foi lá ter com João Batista, e disse: ó, João, tens que me batizar. Eu não sou digno. Não. Convém que agora seja assim. E João Batista clamou quando ele viu Jesus a vir à distância. Ele diz para as pessoas que estavam lá, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontou logo: esse é o Cordeiro, esse é o Salvador. Amém? Ok, entraram para a água, para o rio, e João o batizou. Amém? Todo debaixo d'água, porque o batismo significa sepultamento e ressurreição. Então nós somos sepultados não só com uma pedrinha na testa, nós vamos todo debaixo d'água, ou não? Todo debaixo de terra, não é? Ou ficamos só com uma areiazinha aqui e já estamos sepultados? Não, tudo para baixo d'água. E aleluia. Quando Jesus ia sair, a Bíblia diz em Mateus 3, versículos 16 e 17, Mateus 3, 16 e 17: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse, o Pai falou, ele disse: esse é meu Filho amado, em quem me agrado. Ou seja, Jesus acaba de ser aprovado aos olhos de Deus como o sacrifício perfeito, o Cordeiro. Amém? Este é meu Filho amado. Nós sabemos que uns capítulos depois Jesus foi levado para o deserto. Satanás é assim, ele é sempre assim, e mete ideias desse tipo de ideias na cabeça das pessoas. Se tu és o Filho de Deus, então Deus não disse que ele é o Filho. Hã? Esse é meu Filho amado. Mas vem só o Satanás lançar dúvidas para destabilizar a palavra. Amém? Só que ele aqui, este é meu Filho amado em quem me agrado. Está aprovado. 30 anos que eu examinei. Aí começa o ministério de Jesus, ministério de 3 anos, cheio do Espírito. Aleluia. No final desses 3 anos, falamos da entrada triunfal em Jerusalém. Ele foi julgado por rei, por Pilatos, por sumo sacerdote, por Caiafás e tudo mais. E depois ele estava perante Pilatos. Pilatos aqui representa o homem ímpio, o homem pecador, não o religioso, porque o religioso tem que ser a maneira dele. Se não é a maneira dele, não presta para nada, nem que fosse Deus a fazer as coisas. Não, o homem ímpio. E o que é que disse Pilatos? E vamos ver aqui em Mateus 27, 24. Pilatos, governador romano, em Jerusalém. Mateus 27, 24. 24. Ok, aqui. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, ele quer dizer, mas esse homem não tem nada, esse homem é justo, ele não é culpado de nada, não é? Ele, percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, porque eles gritam, crucifica, aqueles que disseram, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, logo estavam a dizer, crucifica-o, não é? E Pilatos tentou convencer a multidão, mas eles não queriam saber de nada. Ele reparou nisso, que ao contrário, o princípio de um tumulto já era visível, tumulto por parte do povo. Ordenou que lhe trouxessem água é vida, não é? Ordenou que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou, escutem bem as palavras que aquele homem, pecador, disse: estou inocente do sangue desse homem justo. Esta é uma questão vossa. Foi reconhecido como puro, como justo Jesus, pelos olhos dos homens. E assim, como Deus mandou ao ofertante e ao sacerdote examinarem o cordeiro com muito cuidado para certificarem que não havia defeito, aleluia, assim também Jesus foi examinado, amém? Como sem defeito, foi achado sem defeito, foi achado justo. E por isso, quando você e eu nos chegamos a Ele, o aceitamos como o Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu por nós, o sacrifício, o Cordeiro de Deus, não há outro, é Ele só que morreu por nós na cruz, amém?
e ressuscitou ao terceiro dia, nós o aceitamos como tal e nós vamos ao Pai em arrependimento no nome de Jesus, porque Ele é o nosso sacrifício, amém? E o que acontece? Aleluia! Deus não vai dizer, espera aí, deixa-me ver a tua vida, se tu tens pecado, olha o que tu fizeste, andaste a mentir, andaste a falar mal das pessoas. Deus diz isso? Não. Ele examina o cordeiro. Ele vê que o cordeiro é puro, Jesus é puro. Amém? E porque o cordeiro pagou o preço, pelo seu sangue, o Senhor nos perdoa, nos purifica. Uau! Que Deus é esse! Amém? Que Deus é esse! Olha só. Aleluia! Ele não nos examina a nós, Ele examina o cordeiro. E Ele vê que o cordeiro é perfeito, que morreu por si e por mim. Por isso é que o apóstolo Pedro, na sabedoria que o Espírito Santo lhe deu, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte, em 1 de Pedro 1, versículos 18 até 20. O apóstolo Pedro diz o seguinte. Diz: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados. Ninguém compra salvação com dinheiro. Quer que Deus faça isso, quer que Deus faça aquilo, põe aqui dinheiro, põe muito dinheiro. É assim que Deus faz? Então, que não foi por prata nem ouro, nem valores perecíveis, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O sangue de Cristo é que nos salva, amém? Como do cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de facto antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos dias em vosso favor. Antes de Deus criar a terra e colocar lá o homem, já Deus sabia que o homem iria pecar. Amém? Deus sabia. Sabe todas as coisas? Não sabe. Então, já antes de criar a terra, Deus já tinha falado com Jesus, já tinha preparado Jesus que tu um dia vais ser o cordeiro que tira os pecados do mundo. Já antes do homem sequer existir. E esse Senhor foi-nos revelado nesse último tempo para nosso favor, graças a Deus. Amém? Que Ele morreu por nós. Bendito seja o seu santo nome. Então, amados, por toda a eternidade, antes da criação do mundo, durante o mundo, depois de existir o mundo, Jesus será sempre visto como o Cordeiro de Deus. Amém? O Cordeiro de Deus. Na terra, no céu. E é apenas graças ao Cordeiro e graças ao seu sacrifício por nós, que nós somos remidos, que nós temos eternidade com Ele, que nós temos vida eterna. Porque Deus amou-nos de tal maneira que Ele não hesitou, Ele deu o melhor. Não umas migalhas, Ele deu o melhor para nós. Amém, amados? Bendito seja o seu santo nome, para que você e eu pudéssemos estar, todos aqueles que escolherem Jesus na sua vida, pudessem estar eternamente, viver eternamente na presença de Deus. É por isso que Apocalipse, também já lemos, mas vamos outra vez, Apocalipse 7, versículos 9 e 10, Apocalipse 7, 9 e 10, diz assim. Em seguida, o apóstolo João teve aquela visão, Deus abriu a visão do Apocalipse. Em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar. Você e eu estamos nessa multidão. Amém? Glória. Formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas brancas, salvação do Senhor. Amém? Empunhando folhas de palmeira. Há muita palmeira no céu. Milhões e milhões de pessoas com folhas de palmeira. Olha só, imagina só. É lindo o céu. Tem muita palmeira, muita coisa linda lá. Versículo 10. Eu gosto da palmeira. É uma árvore forte. Quando vem a tempestade, ela verga-se no vento, ela verga, sabe? Mas ela não parte. Pode deixar aqui uma folha, deixar aqui umas, mas ela passa a tempestade e levanta-se outra vez. Enquanto que as outras árvores partem-se. Então é por isso que a Bíblia diz que nós somos palmeiras do Senhor. Amém? Somos palmeiras. Resistimos às tempestades, ficamos firmes no Senhor. Aleluia. O versículo 10 diz: e proclamavam, essa multidão proclamava com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus
se assenta no trono e ao Cordeiro. E vamos estar com eles eternamente. Uau! Lindo isso. Então, mas enquanto nesse mundo e nessa vida, enquanto parte da Igreja de Cristo nesse mundo, Deus manda-nos, e aqui é a única vez que Ele nos manda fazer isso, manda-nos examinar-nos a nós mesmos, não é? Examinar-nos a nós mesmos. Certamente, devemos examinar-nos todos os dias, mas especialmente quando tomamos a Santa Ceia. Examinai-vos, amém? E não é examinar aquela pessoa, apontar os erros daquela pessoa, não, é examinar-me a mim mesmo, ver as minhas falhas, os meus erros, e pedir perdão ao Senhor, amém? E reconhecer que Jesus morreu por mim, para que Ele possa ser purificado pelo seu sangue. E especialmente nós devemos examinar antes de tomarmos a Santa Ceia. Isso é uma advertência da palavra. 1 de Coríntios, e nós vamos tomar a ceia hoje, 1 de Coríntios 11, versículos 26 até 30, diz isso. Diz assim: portanto, todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine, pois, cada um a si próprio, não ao outro. Eu costumo dizer, os irmãos já me conhecem, quando eu aponto o dedo a um, eu tenho 3 a apontar para trás para mim, não é? Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira, depois de se examinar, e se houver alguma coisa que tenha a pedir perdão, ou se acha que vai tomar da Santa Ceia assim, ou de leve, assim, mecanicamente, religiosamente, não é? Ele pede perdão, e dessa maneira, depois, coma do pão e beba do cálice. Pois, a advertência é essa: pois, quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, Ele morreu por nós ou não? Ele pagou o preço por nós ou não? Amém? Come e bebe para a sua própria condenação. E por essa razão, as pessoas estão fracas, outras estão doentes e outras já morreram até. A igreja não tem consciência disso. As pessoas têm medo de pregar dessas coisas. As pessoas vão ficar assustadas, mas não voltam mais à igreja. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Veja como é que você toma a ceia. Não é uma coisa, é domingo de ceia. Não, nós temos, aliás, quando é domingo de ceia, que é o primeiro domingo de cada mês, nós devemos fazer um esforço para estarmos aqui, para tomarmos a ceia em conjunto com a família toda em Cristo, amém? E infelizmente, muitos crentes hoje em dia vivem como se não houvesse transformação interior. Eu vou tomar a ceia de qualquer forma. Não, esquece de que houve uma transformação dentro deles, que eles nasceram de novo, que eles são filhos de Deus, que essas pessoas vivem como se não houvesse purificação dos pecados, como se eles não tivessem pecados. Quem peca são todos os outros, eu não. Não é? Vivem como se não houvesse palavra de Deus, vontade de Deus em nossos corações, como se Ele não falasse a nossos corações. Vivem como se não tivessem um relacionamento íntimo com o Paizinho, com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito de Deus. Amém? É assim que se faz, é o primeiro domingo do mês. Não, vamos fazer com santidade. Amém? Honra e glória ao seu santo nome. E Deus ama-nos tanto, que já nesta vida terrena, nós que estamos em Cristo, Ele olha para nós, Ele vê-nos perfeitos. E se nós tivermos algum pecado, alguma situação, graças a Deus, Ele colocou o sangue de Jesus à nossa disposição. Se nós nos arrependermos, o que é que diz lá 1 João 1, versículo 9? Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e de nos purificar de toda a injustiça. Graças a Deus pelo sangue de Jesus, que fala lá no versículo 7, nos versículos acima. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, Ele ama-nos tanto,
A nós que somos a sua igreja, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, querendo no coração, confessando com a nossa boca, que assim é em nossas vidas, e não nos envergonhando dele. Amados, que nós somos nascidos de novo, então ele fica feliz. Nós agradamos o Senhor nosso Deus e vivemos de acordo com o fruto do Espírito. Não vamos ser crentes e viver de acordo com o fruto do mundo, com os planos do mundo, com a sabedoria do mundo. Vamos viver como crentes na sabedoria do alto, no fruto do Espírito Santo. Amém? Não vamos dizer que somos uma coisa e viver outra. Aleluia. Deus ama-nos. E Ele olha para si, Ele olha para mim em Cristo. Ele vê-nos puros. Filhos e filhas do Senhor Altíssimo. Não é? Há bocado a Cláudia dizia de Moisés que teve que tirar as alparcas, as sandálias, na presença de Deus, não é? E também nós tínhamos que tirar. Olha, se eu tirasse, não sei o que ia acontecer aqui. Olha, que são quedes, pá, não é? Não, estou a brincar. Não, mas sabe uma coisa? No Novo Testamento, aquele filho que saiu de casa, esbanjou o dinheiro todo do pai, da herança, lembras? O filho pródigo. O pai, é Deus, não é? E esse filho é um de nós. Desviou-se dos caminhos do Senhor e vai para aí fora. E acabou com o único trabalho que conseguiu lá no estrangeiro, é numa pocilga de porcos, alimentar porcos, e ele próprio comia das bolotas dos porcos. E ele dizia, poxa, eu vou voltar para casa. Isto aqui não, isso aqui é demais. Vou voltar para casa, vou falar com o meu pai, que não me aceita como filho, porque ele já me deu a herança e eu já esbanjei a herança. Eu fico lá como empregado dele. E assim está muito melhor. Não foi isso? O pai andava sempre à espreita, né? Um dia ele vai voltar. É assim que Deus faz connosco, quando nós deixamos Deus, andamos nos nossos caminhos, Deus está sempre a olhar. Um dia ela vai voltar. Um dia ela vai voltar. Um dia está sempre à nossa espera. O que é que foi? Quando ele veio a vir, o que é que fez o pai? O filho até pensa bem, chegar aí, ele vai me dizer das boas, vou não sei o quê. O que é que o pai fez? Correu em direção dele, abraçou, ou não? Amou, meu filho que estava perdido, foi achado. E mandou os empregados fazer o quê? Pôr um anel da família e quê? Sandálias nos pés. Uau! Esse é o nosso Pai, que nos ama, queridos. Bendito seja o seu santo nome, para sempre. Jesus fez isso por cada um de nós, amados. Você é amado, você é muito amado por Deus. Você é muito amado. Deus deleita-se, a Bíblia diz, Deus deleita-se em dar a si e a mim os desejos dos nossos corações, desde que esses desejos não sejam pecado. Ai, eu queria tanto ter isto. Ai, eu gostaria. Deus quer dar. Agora precisa que eu comece a caminhar nesse caminho de fé, chamar as coisas que não são, como já fossem, para que essas coisas que Deus já deu em Cristo possam chegar até mim, ou não? E eu possa desfrutar. Glória a Deus. Então, a concepção da graça de Deus nos dias de hoje, o mundo está perdido, não é? Isso é, enfim, as ideias, as filosofias, as coisas, os sofismas que eles têm, acham que é muito sábio, mas está perdido o mundo. E nós não vamos para melhor, nós vamos sempre para pior, sempre, por causa dessa sabedoria humana, terrena, que é mais diabólica do que Deus, não tem nada. Amém? Mas a concepção da graça de Deus, a ideia da graça de Deus, em que nós crentes, nós que aceitamos Jesus, nós que nascemos de novo, nós que somos filhos de Deus, nós recebemos, Deus tem coisas para nos dar, e recebemos coisas de Deus que nós não merecemos, por causa das nossas obediências, etc, etc. Mas mesmo assim Ele dá-nos, amém? Ele dá-nos essas coisas. Esse conceito faz curto-circuito na mente mundana. Como é que é? Se eu não trabalhar, como é que vou ter? Se eu não sei o quê, como é? Não, Deus dá. Agora é preciso ter fé e conhecer a palavra de Deus. Amém? E trabalhar também é preciso, ou não? Não é? Deus diz que quem não trabalha não come. Não é que Ele diz? Olha, não trabalhas, não há nada, zero, ficas a ver os outros a comer. Não é? E é assim. Temos que trabalhar também, mas temos que entender que a graça de Deus está lá para nos ajudar, para nos dar uma outra qualidade de vida em nossas vidas. Então, é importante que você e eu, que nós tenhamos conhecimento
do que Deus diz a nosso respeito. Nós somos filhos. Olha, meus amados, olha, meus queridos. Uau! Eu vos amo. Amém? E que, com respeito à nossa vida em Cristo, Ele olha para nós e agrada-se de nós. Amém? E por isso Ele fez promessas. Deus fez promessas, ou não? E Deus não é homem, diz a Bíblia. O Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele diz, Ele cumpre, certo? Amém? Ele não se arrepende de nos ter prometido coisas maravilhosas. Ele não está arrependido. Se nós não andamos de acordo com os seus conselhos, nós não vamos ter essas coisas. A escolha é nossa. Amém? Mas se nós andarmos, declararmos a palavra de Deus em nossas vidas, céus e a terra passarão, a palavra de Deus não vai passar. Ele vai cumprir a sua palavra. Amém? Então, glória a Deus. Eu aqui, sabe, as promessas de Deus estão num imenso baú. Um imenso baú. Nós muitas vezes nos esquecemos das promessas de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Deus diz que tem para nós. Então nós esquecemos o lufa-lufa do dia a dia, as coisas, é a televisão, é noticiário, é não sei o que eu vi aqui, é não sei o que Covid, é não sei isto, é os hospitais, é os aeroportos, é não sei o que. Nós ficamos tão embrenhados nas coisas do vermezinho do pó que esquecemos das coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Amém? Então, eu vou abrir o baú das promessas de Deus nessa tarde e apenas vamos declarar com fé em nossos corações. Vamos dar voz à palavra de Deus, à Bíblia. Vamos dar voz. Vamos falar em voz alta as promessas de Deus para que nós possamos ouvir a nossa voz. A nossa voz, a gente ouve a palavra de Deus e ela entra no nosso ouvido e vai para o nosso coração. E nós vamos crer aquilo que nós estamos a dizer que é assim, que é a verdade. É a realidade. Vamos fazer isso? Vamos abrir o baú. É muitas promessas, imensas. Não, eu só vou pegar em 20, que, olha, é uma gotazinha no oceano. 20 promessas. Mas ao menos já ficam com uma ideia. Amém? Vamos abrir esse baú. Número 1. Digam comigo. Eu sou nascido de novo em Cristo Jesus. E por isso eu me regozijo. Pelo meu nome está escrito no céu. Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos ver as escrituras. Que aqui não fala nada que não esteja na palavra. Lucas 10, versículos 19 a 20. Lucas 10. Sabe quando Jesus expulsou aqueles demônios e eles ficaram admirados e perguntaram, e Jesus disse o seguinte, Lucas 10, 19, diz: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões. São demónios, não são serpentes, são demónios. Serpentes e escorpiões espirituais, coisas espirituais. Assim como sobre todo o poder do inimigo. O diabo não tem poder contra si. Você que é filho de Deus, não tem. Deus deu-nos autoridade sobre ele. Não se deixe intimidar. Não vá em conversas, feitiçarias e bruxarias. Não vá nisso. Você tem mais autoridade sobre essas coisas todas. Amém? E nada, nem ninguém vos fará mal algum. Olha que palavra do Senhor Jesus. Ele não é mentiroso. Amém? Contudo, apesar de tudo isso que eu vos tenho dado, contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos demónios vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Se é uma alegria que nós devemos ter, é saber que os nossos nomes estão lá, escritos nos céus. Somos cidadãos do céu. Amém? Número 2, diga comigo. Através de Jesus, eu tenho paz com Deus. Você crê nisso? Amém. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, porque nós aceitamos Jesus, Deus não está mais zangado connosco, pois não? E mesmo aqueles que não querem, que ainda não aceitaram Jesus, Deus não está zangado com eles. Deus ama-os. Por isso Deus deu Jesus para que eles se salvem. Amém? Número 3. Diga comigo. Jesus nunca, mas nunca me deixará ou abandonará. Ele está sempre consigo. Você que crê no Senhor, Ele está sempre consigo.
Hebreus 13, versículos 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Vamos lá, ok. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís, porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Amém? Por essa razão, podemos afirmar com toda a segurança, o Senhor é o meu ajudador, nada temerei o que poderá fazer contra mim o ser humano. Tentam, mas nós temos visto os resultados. Infelizmente. Não que eu tenha gosto de ver esses resultados nas pessoas, mas nós temos sabido. Estou nessa fase, por isso que eu não sabia, por isso. Porque o Senhor é conosco. Amém? Número 4. Diga comigo: Jesus, o Cordeiro de Deus, intercede continuamente ao Pai por mim. Uau, é bom saber isso, não é? Nós não precisamos desse santo, aquele santo, aquele santo, aquele santo. É o próprio Jesus que está sentado à direita do Pai que fala com o Pai: aquela tua filha, aquela filha falava no meu sangue, Pai. Aquele teu filho falava no meu sangue. Somos nós, vamos abençoá-los, vamos ajudá-los. Amém? Diz assim, lá em Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Aleluia. Concluindo, Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele se achegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós temos um intercessor, que é Jesus. Não é nenhum outro ser humano. Não. Só Jesus é digno para estar na presença do Pai e interceder por si e por mim. Uau! Bendito seja o nome. Jesus não é palhaço, muito menos Deus é palhaço. Amém? Ele é santo. Amém? E Ele intercede porque Ele ama-nos. Ele quer que nos vá bem em todas as coisas, que a gente tenha saúde, etc, etc. Glória a Deus por esse Deus maravilhoso. Número 5. Diga comigo: Deus ensina-me todas as coisas e guia-me em toda a verdade. Ele guia-me na sua palavra, é a verdade, não é? Guia-me em toda a verdade. João, versículo 16. João 16, versículo 13. Assim é que é. É Jesus quem está a falar. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo em Jesus. Recebemos o Espírito Santo. Amém? Então diz assim: no entanto, quando o Espírito da verdade, Espírito maiúsculo, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Pai, ou Jesus, diz assim ao Espírito: olha, encoraja-o, ele está um bocadinho abatido. Diz a ele que não tema, que sou com ele. O Espírito Santo está no seu coração, está no meu. Amém? Ele fala conosco. Uau! Glória a Deus, porque Ele nos ama. Amém? Tem bom ânimo. Avança. Ser corajoso. Avança contra as tempestades. Tu és mais que vencedor. Tu tens autoridade sobre todas essas coisas. Nada te fará mal algum. Avança. Não temas. Eu estou contigo. Jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Amém? Aleluia. Número 6. Diga comigo. Através da obra de Jesus na cruz, eu fui absolvido de todo o pecado. Você crê nisso? É melhor que creia. É melhor que creia. 2 de Coríntios 5, 21. Esta já é conhecida, não é? 2 de Coríntios 5, 21. Que diz o seguinte: que Deus fez daquele que não tinha pecado. Quem é que não tinha pecado? Jesus. Amém? Daquele que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Pudéssemos estar na presença de Deus, Deus olhando para nós, como se nós nunca tivéssemos pecado, por causa do sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Que Deus maravilhoso esse, Paizinho querido.
Número 7. Ele, diga comigo, ele anulou todas as evidências e culpas contra mim. Tirou-as do caminho, pregando-as na cruz. Colossenses 2,14. É tão lindo isso. Colossenses 2,14. Diz assim: e cancelou a escrita de dívida, nossos pecados, etc. A escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária, nós estávamos em dívida, não é? Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Você e eu estamos livres em Cristo Jesus dessas condenações e não sei o que o inimigo diz, que lança ideias na nossa cabeça, que tu não prestas, que tu... Estamos livres disso. Amém? Somos filhos de Deus. Aleluia. Número 8. Diga comigo. Pela obediência de Jesus, eu fui feito justo aos olhos de Deus Pai. Romanos 5,19. Romanos 5,19. Ok. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. E nesses muitos está você e eu. Fazemos parte desses muitos. Número 9. Diga comigo. Jesus libertou-me e por isso verdadeiramente eu sou livre. Conhece essa escritura, não é? João 8, 36. João 8, 36. Onde Jesus diz, em João 8, 36, ele diz: assim sendo, se o Filho, letra maiúscula, Jesus, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Livres da influência do pecado, livres das coisas desse mundo, livres para andarmos com o Senhor nosso Deus, para o agradarmos, para vivermos para Ele, para o servirmos. Agora, tem aqui 10, 11 e 12, uma confissão. Diga comigo. E vocês conhecem essa escritura? Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Agora todas as coisas são novas na minha vida. Isso aconteceu quando? Quando você e eu aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas, crendo no nosso coração que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós confessando isso com a nossa boca. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. As coisas velhas já passaram. O nosso passado acabou, do pecado, acabou ali. Começamos uma novidade de vida com Deus. Amém? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, eu não vou mais andar debaixo da condenação do pecado que eu cometi anos atrás, quando eu ainda não tinha Jesus. Isso já não vai fazer mais moça, pelo menos não deve. O inimigo vai tentar. O inimigo vai pôr ideias na cabeça, não é? Para nós nos sentirmos mal. Não, passou. Deus não se lembra, nós nos vamos lembrar. Amém? Passou, passou. Graças a Deus pelo imenso amor do Senhor para conosco. Isso não tem nada a ver com religião. A religião condena, né? Pecador, pecador, pecador. Não, isso não tem nada a ver com religião. Aleluia. Número 13. Diga comigo. Eu sou criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para as boas obras. Aquelas obras que agradam a Deus, que fazem bem ao próximo. Amém? Efésios 2, versículo 10. A tolerância, o amor, o respeito, etc. Ajudar quem precisa ser ajudado, por aí vai. Efésios 2, 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Esse Deus é tremendo. 14. Diga comigo, por favor, se quiser. Deus opera em mim tanto o crer como o realizar. Outras Bíblias dizem o efetuar, não é?
Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua vontade. Você tem vontade de falar de Jesus às pessoas? Sabe quem é que está a fazer isso na sua vida? É Deus. Está lá por esse querer. Amém? E depois diz, não, eu não vou ter mais vergonha. Eu vou. E você vai realizar. Quem está a fazer isso na sua vida? É Deus. Amém? É Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Número 15. Diga assim: eu sou aperfeiçoado em Cristo. Você é perfeito aos olhos do Senhor. Colossenses 2:10. Colossenses 2, versículo 10. Que diz o seguinte: assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade desse corpo que se chama Igreja, esse corpo de pessoas aperfeiçoadas nele. Aperfeiçoadas nele. Amém? Número 16. Diga: eu fui abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos estão no mundo espiritual. Agora, com a minha fé, com a minha oração, com a declaração da minha voz, declarando a palavra de Deus, com o que Deus diz sobre mim, eu declaro, eu falo, eu chamo a evidência. Essas coisas vêm do domínio espiritual para o domínio natural, que manifesta na nossa vida. Amém? Aleluia. Efésios 1, versículo 3. Além de que há bênçãos lá no céu à nossa espera, mas essas são para o céu só. Não é? Um dia quando chegarmos lá. Efésios 1, 3. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, não algumas, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes ou celestiais em Cristo. Ele não cortou nada. Não, só vou dar aqui umas coisas. Não, Ele deu tudo, todas as bênçãos. É tremendo isso. Precisamos conhecer melhor esse Deus tão maravilhoso. 17. Eu ressuscitei com Cristo e com Ele eu fui entronizado. Amém? Efésios 2:6. Efésios 2. Você já ressuscitou. A morte, irmã, a morte agora, você que nasceu de novo em Cristo, você está com... A morte é só uma passagem, é uma promoção dessa vida do pó para a vida mais alta, eterna, com o Senhor, na sua presença. Amém? Porque você já lá está marcado, o seu nome está lá escrito, você já tem lá o trono à sua espera, o lugar para si, Deus já preparou uma casinha para si, e todas essas coisas. Está à sua espera. Amém? Por isso, na verdade, quando um crente parte, deixa-nos, nós não devíamos chorar. Choramos porque sentimos a falta, já não está mais connosco, choramos. Não, mas no fundo, nós devíamos estar felizes. Porque agora começou a vida eterna para essa pessoa. Agora eles estão bem, já não vão mais sofrer. Acabou o sofrimento. Amém? Glória a Deus. Ok. Número 18. Diga: eu posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Conhece esse aqui de Filipenses 4, versículo 13. É Ele que nos dá força. A coisa está difícil. Tem que enfrentar. Tem que olhar olhos nos olhos. Eu tenho que enfrentar essa situação. Se eu pudesse, evitava. Mas não vou evitar. Quanto mais evitar, mais tempo vai estar aqui em cima de mim. Eu vou enfrentar isso agora. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Uau. E depois, aleluia, 19. Diga comigo: Deus não me deu o espírito de medo, mas sim o espírito de poder, o espírito de amor e o espírito de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Nós não vamos passar os parafusos, entrar em fanatismos, não, equilíbrio da palavra de Deus. Amém? 2 Timóteo 1:7. Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, nós não somos cobardes, amém? Somos valentes em Cristo, amém?
mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia, glória a Deus. E finalmente, essa 20ª promessa de tantos outros, centenas e centenas de outras promessas naquele baú que abrimos hoje. A 20ª promessa, diga comigo: nada pode separar-me do amor de Deus. Ou seja, diga comigo, ou seja, Ele e eu somos inseparáveis. Pegue 2 folhas de papel e cole uma à outra assim com cola. Deixe secar. Veja se consegue tirar uma folha outra vez. Não sai. Se rasgar, rasgam as 2. Não consegue mais abrir. É isso que faz o amor de Deus na sua vida. Você e Deus são inseparáveis. O amor de Deus está ali. Amém? Eu vou te castigar. Foste desobediente, agora vou te castigar. E doença. Olha, castigo. Não, esse não é o Deus. Quem vem para matar, roubar e destruir é Satanás, não é Deus. Amém? Deus é bom, Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa. Amém? Aleluia. Então, Romanos 8, 35 a 39. Romanos 8, 35 a 39. Diz assim a Bíblia: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, mas Deus está lá conosco. Amém? Fomos considerados como ovelhas para o matador, mas Deus está lá conosco. Versículo 37. Contudo, todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, versículo 38, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demónios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, Satanás e toda a sua força, etc., poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós temos que ter esse conhecimento em nossas vidas. Eu já vos dei testemunho várias vezes. Satanás chega perto de mim, em voz altiva: eu odeio-te, eu vou te matar. Como eu te odeio, eu vou te matar. Eu digo: chuta, o melhor que tu tens, porque estou debaixo do sangue de Jesus. Eu não me cesso de dizer isso. Eu estou debaixo do sangue de Jesus. Chuta o melhor que tu tens. Tu já estás vencido, já foste julgado. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, amados, leiam, declarem essas promessas de Deus em vossas vidas diariamente, amém? Repetidas vezes, se for possível. Memorizem, coloquem. A Bíblia diz para nós escrevermos a palavra de Deus nas tábuas do nosso coração, não é? Coloque a palavra de Deus, tire das páginas da Bíblia e coloque aqui dentro. E você só faz isso se ler muito da Bíblia, até ler em voz alta, etc., para ficar registrado no coração. Para que no coração? Porque quando você estiver na praia, haver uma situação de perigo na praia, você está no carro, há uma situação de perigo no carro, ou no supermercado, aí você não precisa ir à procura da Bíblia, a ver a Escritura. O Espírito Santo dá logo, de imediato, no seu coração: é esta. E você declara e cita essa Escritura na sua vida em nome de Jesus. Promessa de Deus para si, amém? Aleluia. E essa palavra no seu coração vai transformá-lo cada vez mais e mais, de glória em glória, cada vez mais semelhante a Jesus, até aquele dia. Aleluia. Então façam isso, amados, com empenho, com dedicação. Aleluia. Porque quando vocês fizerem isso, vocês vão desfrutar da troca que aconteceu naquele dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Houve uma troca, não é? Você recebeu de Deus e aquilo do mundo foi-se. Amém? E agora você está a fortalecer isso no seu coração, você está a falar essas coisas, você está a libertar fé, você fala fé, e essas coisas vêm do domínio espiritual, manifestam no domínio natural na sua vida, porque você crê, você está a falá-las, está a chamá-las de existência, aquilo que não é ainda no mundo natural como já fosse. E as coisas acontecem, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Porque no Cordeiro de Deus, pela sua palavra que nos transforma, etc., a Bíblia diz que nós somos mais, em todas as coisas somos mais que vencedores, amém? Por meio daquele que os amou. Então, queridos, agora quando viemos lá dos Estados Unidos, lá de Dallas, é rápido.
nós começamos a ver. O avião era 1 e pouco da tarde. Passou para as 2 e tal. Passou para as 3 e tal. Passou para as 4 e tal. Passou para as 5:15 da tarde. Mais 4 horas de voo. E ainda por cima, Nova York era 1 hora à frente no fuso horário que é ali onde nós estávamos. Fiz as contas e não apanhou o avião para Portugal. Nós vamos apanhar o avião para Portugal. A minha filha disse: querem ir? Eu disse: quero, filha. Comecei a falar a palavra de Deus. Senhor, amanhã vou estar em Portugal. Pai, obrigado, Senhor, que essas coisas, todas essas confusões, todas não é para os teus filhos. Eu amanhã vou estar em Portugal. Amém? E chegamos lá ao aeroporto. Pronto. Muito choro, né? A nossa filha deixou-nos lá. Foi muito difícil. Mas pronto, entramos, fomos lá com as maletas e tal, à espera do avião das 5 e tal da tarde. Eu vejo o comandante a vir, o comandante e o copiloto a vir, com as suas maletas, como eles fazem. Eu fui ter com ele. E eu falei: sir, falei em inglês: desculpa, eu tenho um problema. Com essas horas que nós vamos partir daqui, eu vou perder o meu voo internacional para Portugal. Mas eu amanhã, eu tenho que estar em Portugal. O comandante olhou para mim: qual é o teu voo de Nova York para Portugal? É o 144. Foi lá ver, no telemóvel dele, foi lá ver o voo. 144. Realmente. Olha, vamos fazer assim. Por lei, eu sou obrigado a seguir uma certa rota. Não posso desviar da rota. É por lei, todos os aviões têm a rota, senão choca-se no ar, não é? Tem uma rota que eu tenho que seguir. Portanto, nós vamos de Dallas, direção Chicago, e depois descemos para Nova York. Mas eu já ando nisso há muito tempo. Eu sei que aqui e ali eu posso me desviar um pouco, posso cortar caminho sem problemas nenhuns. Eu vou fazer isso para si, está bem? E pode ser que a gente ganhe meia horita, 40 minutos de avanço quando chegarmos a Nova York. Amém, glória a Deus. Com medo, porque chegar a Nova York, não tenho avião para Portugal, hotel, não há dinheiro para ficar no hotel, não é? Enfim, a vida do missionário é assim. E lá vamos no avião, glória a Deus, oramos. O avião partiu, ainda por cima tinha 10 aviões à frente de nós para arrancar. Antes de... deu para perder. Estávamos no ar, chegámos em Nova York. Já na placa, o comandante falou na rádio e disse: olha, chegamos com 30 minutos de antecedência, não é? Estou muito feliz porque sabemos que há outros passageiros que têm que apanhar um voo internacional. E agora nós vamos em direção à porta número 74. Mantenham os cintos apertados, aquelas todas. Um bocadinho mais à frente ele liga outra vez: daqui é o vosso comandante. O avião parou. Daqui é o vosso comandante. Tivemos ordem para não ir para a porta 74, temos que ir para a porta 174. Aquilo enorme. O aeroporto de Angola, o aeroporto nos Estados Unidos, nós pensamos que de França, da Inglaterra, a Alemanha é grande. Vá para os Estados Unidos, você vai ver que é o aeroporto grande. 174. Eu sabia que a porta para o voo para o Porto era a porta 83. Meu Deus. 8 minutos. Senhor, eu vou apanhar esse avião. Eu vou apanhar esse avião. Mas a Raquel: vamos apanhar esse avião. Em nome de Jesus. Pronto, vamos para a porta 174. Meu Deus. Quase 100 portas, né? Para lá. Quando o avião parou, puseram a manga para o pessoal sair. O comandante mais uma vez ligou e disse assim: senhores caros passageiros, quero vos pedir um grande favor. Temos um senhor. Eu pensei que era só eu e a pastora. Não, havia 14 pessoas que queriam ir para Portugal. Mexicanos e um casal de americanos velhotes queriam vir para Portugal, férias e coisa, turismo, não é? Temos aqui uns senhores que têm que apanhar um voo de imediato internacional. Eu peço aos senhores para se manterem sentados. Essas pessoas têm que apanhar esse voo. Levantem a mão para todos verem. Estão a ver as mãos levantadas? Por favor, deixem essas pessoas tirarem as suas bagagens e saírem do avião primeiro, porque eles têm que ir a correr para apanhar outro avião. E assim, ele foi simpático, não foi? E saímos todos, fomos a correr. Eu vi a senhora, já a uma certa idade, mas o senhor, os americanos. Eu disse para ele, mas depois é que me lembrei, não pensei. Eu queria ajudar. Posso ajudar? Posso levar essa mala? Posso levar essa...
pensavam que eu queria roubar as malas, eu sei lá, não é? Eu não pensei, eu queria ajudá-los. De maneira que começámos a correr. Quando eu vi duas famílias mexicanas a correr com miúdos, lá porta 83, diz, tu também vais para Portugal. Então, enquanto vocês chegam ou não chegam lá, eu vou ajudar aqui esses, não é? E nós vamos chegar lá e vamos entrar também. E assim foi, irmãos. A senhora parou, tirou os comprimidos, tomou os comprimidos, eu segurei a pasta, não é? Ela tomou os comprimidos, ai, my heart, ai, meu coração, ai, meu coração. Ela chegou-se a mim, vamos um bocadinho mais depressa, não, eu preciso correr, vamos. Ela segurou, o marido lá à frente, está dito, velhote. E chegamos à porta 83, estava lá a senhora, anda, vamos fechar a porta agora, vamos. Diz, por favor, misericórdia, olha só, as pessoas com idade aqui, não é? Não é assim tão importante fechar a porta, deixa a gente entrar. Ela ficou assim lá para mim. Entramos, irmãos. Uau! Chegamos, eu disse, obrigado, Senhor. Falei a palavra. Acreditei que ia entrar naquele avião, que dia seguinte estaria em Portugal. Chegámos a Portugal. Fomos ao aeroporto, lá no aeroporto levantar as bagagens. Não havia bagagens. Não havia malas para ninguém. Nem para nós, nem para esse casal de americanos, nem para os mexicanos. Nada. Porque 8 minutos não dá tempo para ter as malas de um avião pôr no outro. Não dá tempo, não é? Pronto, fomos lá os perdidos e achados, dada a grande força, foram excepcionais aqueles senhores. Foram excepcionais. Eles disseram, você não fique calmo, não se chateie, não vale a pena, porque amanhã vocês vão ter as malas em vossa casa, nós vamos levar as malas gratuitamente para Aveiro. Ficaram com os números das bagagens, foram excepcionais. O problema foi aquele casalinho, aqueles idosos, porque eles iam do Porto, tinham um carro à espera, um autocarro, não sei, tinha que ir para La Coruña, em Espanha, no mesmo dia. E na Coruña tinha que apanhar um cruzeiro, vamos fazer um cruzeiro por Irlanda, Dinamarca, não sei o quê. E as malas. Esse foi pior. Nós não podemos nos queixar, porque no dia seguinte tínhamos as malas. Graças a Deus. Então, amados, é só um testemunhozinho. Vale a pena nós confiar no Senhor nosso Deus. Nada é impossível para Deus e nada é impossível para aquele que crê no nosso Deus. Porque Ele é o Deus dos impossíveis. Em nome de Jesus. E para isso Ele deu o seu Filho unigênito, como Cordeiro de Deus, para morrer por si e por mim, para que nós tivéssemos vida eterna com Ele e fôssemos mais que vencedores nessa vida. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Amém? Aleluia. Paizinho amado, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Queremos preparar os nossos corações para tomarmos a Santa Ceia. Senhor, queremos examinar-nos a nós próprios, queremos examinar os nossos corações, nossas motivações. Não queremos tomar da Santa Ceia mecanicamente, porque é assim que se faz, mas queremos fazê-lo com fé, com retidão, com verdade, com agradecimento, Pai, com um coração grato por tudo quanto tens feito por nós, estás a fazer por nós, ainda irás fazer por nós, e pelo teu grande e imenso amor que tu tens por cada um de nós, Senhor. Obrigado, Paizinho querido. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória para todo sempre, querido Jesus. E o povo que ama o Senhor Jesus diz amém. Então eu vou pedir a quem estiver indigitado para servir a Santa Ceia, para distribuir, e nós vamos tomar a ceia. Aleluia. Obrigado, Pai.